Marcelo Zarski e, como diria Peter Gabriel, coce as minhas costas que eu vou coçar as suas. Meu nome é Edson Rosa, conhecido como Frater Goya, e para isso existe aquela mãozinha de você coçar. Se vira, né? Seja autossuficiente, É né? isso aí, cara. Mas é isso aí. Estamos aqui hoje, eu e Goya, reunidos para falar sobre o disco Scratch My Back, do Peter Gabriel, né? Voltando com a nossa discografia básica, né? Faz tempo que a gente não aparece por aqui. E eu escolhi hoje esse disco, uma porque eu gosto bastante do Peter Gabriel, né? E esse disco tem umas curiosidades que eu achei bem legal de estar trazendo para o ouvinte aí. E é isso aí. Vamos falar desse disco depois da nossa vinheta. Bom, primeiramente, Goya, eu acho que era legal, cara, a gente falar para os ouvintes sobre quem é Peter Gabriel, né? Pra gente começar a contextualizar, né? Bom, para quem não sabe, Peter Gabriel ele é um músico, né, inglês, e ele foi vocalista, né, e um dos fundadores de uma banda chamada Genesis, que era uma banda lá do meado dos anos 70, né, de rock progressivo. A gente já falou sobre rock progressivo, tem programa, né, na nossa playlist, é só procurar, da história do rock. Vai ser o rock lá mais ou menos dos anos 70, mais ou menos ali, final dos 60 para os 70. E para quem quiser saber um pouquinho mais, lá a gente está falando bastante disso. Mas para citar outros nomes do rock progressivo, a gente tem, por exemplo, Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer. No Brasil a gente tem o Mutantes, e Secos outras, e molhados, Secos né? e Molhados, e outras bandas nesse sentido. Terreno É, Baldio, o, falei. ter, o terço, O bicho Terço, nascida. isso. Que é um tipo de rock que era diferente do rock pra dançar, né? Do rock lá do Elvis, por exemplo, do começo. Era um rock mais pra você contemplar, você ouvir, tinha introdução de outros elementos na música, né? Tanto de músicos que tocavam música clássica, por exemplo, e que tocavam rock, né? Era uma coisa diferente, mas experimentações diferentes. O Gênesis. Eu gosto, Pode falar. viu, antes de interrompendo aí, uma definição que eu gosto bastante do rock progressivo é que ele é o canto de sereia do rock, né? Ele seria a tentativa de mostrar que o rock, porque o rock sempre teve uma fama por ser simples, então três, quatro acordes, qualquer pessoa com um QI acima de 3 pontos conseguiria tocar, sempre tomou muito essa fama. E aí os caras queriam mostrar, não, a gente tem como ser virtuoso no rock, né, e conciliar a música clássica com o rock ou levar o rock para o mundo da arte, né? Então, isso é legal, porque é uma tentativa de transformar o rock em arte. Acho que seria uma grande definição para quem nunca ouviu falar de progressivo. É, bom, é verdade. É da mesma forma que aconteceu isso com vários momentos da música, né? No próprio jazz, né? Teve um momento que o jazz parou de ser um entretenimento e começou a ser algo para que virou arte, né? Para você contemplar ali, assim por diante, né? Enfim, o Genesis ele foi uma banda, né, desse período aí. E Phil Collins era um dos músicos do Genesis, ele tocava bateria no Genesis, cantava também. E eles sempre foram uma banda diferente, né? Uma banda que experimentava desde o do conceito musical, né? De ter discos conceituais, que é uma coisa muito forte ali do, do rock progressivo, até o lance de ser teatral, né? De usar roupas, adereços e maquiagem, tipo como Secos e Molhados faz, por exemplo, né? Fazia, né? E ele era um cara que, pô, ele era vocalista da banda, né? Ele meio que tinha várias composições. Ele era flautista, então tinha músicas que tinham flauta, então ele tocava flauta também, sabe? É um cara assim que é um músico
como que eu posso dizer assim, além de ser um artista, artista mesmo no sentido de explorar esse lance, assim, ele não era só um cara que tocava, né? Ele era muito conectado com várias coisas, né? Desde de soul music, jazz e outras coisas assim, até o rock e músicas mais que estavam acontecendo na época, como o próprio Pink Floyd, o próprio David Bowie, por exemplo, e outras coisas assim. Ele tocou flauta em alguns discos, eu tava vendo. Ele tocou no disco da. É, ai, como que é o nome? Da Stevens Mona Bone Jacob, que eu não conhecia. Eu anotei aqui o nomezinho pra mim não esquecer. E tipo assim, muita influência dele vinha disso, né? Do Syd Barrett, do David Bowie, do próprio Pink Floyd e outras bandas assim que eram meio conterrâneas assim. Enfim, ele ficou no. Contemporâneos. Isso, Contemporâneos. contemporâneos, é isso, exatamente. Ele ficou no Gênesis até. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Até o The Lamb Lies Down on Broadway, que foi um disco super aclamado do Gênesis na época, né? Ele acabou saindo antes da turnê disso, né? Coisa que colocou daí, tipo assim, o Phil Collins teve que assumir vocal, teve que, sabe, colocar a outra pessoa para tocar bateria, foi meio que, assim, muito de repente. E ele acabou meio que indo para um caminho de carreira solo, né? Ele já se destacava nesse sentido, ele teve muitas parcerias com o Bob Ezrin, que a gente até estava conversando antes, Bob Ezrin foi um dos produtores, né, Goya, Isso. do Pink Floyd, foi um cara que trabalhou toda a parte musical, né, do Pink Floyd. É, o Bob Ezrin, ele foi contribuidor, assim, não só de produzir o The Wall, mas, se não me engano, no Momentary Lapse of Reason, Uhum. no próprio, acho que no Endless River ele aparece também, aí não como produtor, mas como alguém que colaborou, como colaborador, né? E Uhum. no Deus do céu, no álbum de 96, Division Bell, ele também Ah, aparece, né? Mas ele uhum. gravou com Nine Inch Nails, com Alice Cooper, Lou Reed, com Kiss, Uhum. o 30 Seconds from Mars. Ele tem, inclusive, o apelido de ser o Francis Ford Coppola da produção de discos, Olha assim. aí. Uhum. E, né, ele tem uma fama bem grande no mercado, que nem o Brian Eno, né? Que Uhum. também produziu o U2, coisa assim. Então, eles são caras que são tubarões Uhum. de estúdio, né? Os caras dizem, quando quer fazer um disco que não vai ter erro, chama o Bob Uhum. Ezrin, Isso. né? E no começo da carreira solo dele, né, então de 76 ali, mais ou menos 82, o Bob Ezrin que trabalhou, né, produziu alguns álbuns dele, né. Ele também trabalhou com o Robert Fripp, que é o guitarrista do King Crimson. Tem programa sobre King Crimson, também episódio sobre King Crimson, que a gente já falou de um disco deles, que é uma banda também de rock progressivo, só que a gente trouxe um disco mais dos anos 80 dele, né? Foi a minha sugestão, inclusive. E ele produziu, né? Ele produziu um disco, o segundo disco solo, né? Do Robert Fripp. Eu não lembro o nome do disco, aqui não falo, onde eu peguei referência aqui. Mas ele foi o segundo disco do Robert Fripp. E ele tem uma pira, assim, ele é muito. Ficou conhecido nesse momento, vamos dizer assim, de carreira solo, pelo lance do movimento da world music que estava rolando na época, que era o lance de você colocar percussões de etnias diferentes, sabe? Tambores tribais, sons de flautas que não eram de música clássica, que eram de música, sei lá, indiana, de outras coisas. Então, misturar esse lance da música do mundo, né? Isso trazia bastante. Foi um movimento bem forte ali nos anos 80, né? Da world music. Inclusive, tem um álbum que você falou que era do Dead Can Dance, né, Goya? Que trabalha um pouco disso com sons de. Que eles fazem instrumentos com sons, inclusive com sons de animais, uma coisa assim, não? Um negócio assim? Eles têm, que é feito com instrumentos criados a partir de origem animal, né? Então, Isso. por exemplo, antigamente as cordas de violoncelo, violão eram Aham. de tripas de animais, né? É. Apitos feitos com bico de animal.
porque eles Aham. diziam que isso trazia o espírito do animal para o instrumento. Então, essas É, coisas. E assim, o Paul Simon, né, tem aquele disco Graceland, que é um disco sim. muito famoso, que valeria até a pena um especial sobre ele, Aham. porque ele faz justamente isso, world music, e ficou super conhecido esse Aham. disco aí, do Paul Simon, né? Se chama Graceland, é um grande disco que vale a pena a gente comentar. Massa, massa. Então, assim, e ele também teve bastante esse lance de. Como assim ele enveredou para uma carreira, vamos dizer assim, de música pop, né? Que não é, que era diferente a sonoridade que rolava do Genesis, né? E também acho que isso acarretou pelo fato de ser início dos anos 80, experimentações diferentes, mais possibilidades de gravação, de produção. Ele foi indo para um lado um pouco diferente, né? E ele era um cara que até hoje ele é super inovador no sentido de experimentar ao vivo, né? Tem shows, por exemplo, que as produções do show são como se fossem audiovisual, né? Então, por exemplo, tem a música rolando, só que é muito performático. Da mesma forma que a Bjork trabalha, a gente já falou da Bjork, eu sempre cito ela, né? Ela tem muito o lance de ser performática, né? De trazer sonoridade diferente, de ter toda uma vibe para você ver o show, para você assistir, para ser uma experiência que você tá por inteiro ali, né? Então ele tem muito disso também. Tem um show dele que ele tá dentro de uma bolha, que ele fica pulando de um lado para o outro do palco, uma super estrutura. Isso também, lógico, da mesma forma que aconteceu com várias bandas. O Pink Floyd teve isso bastante, com a turnê do Pulse mesmo, né? Tinha um puta de um telão enorme que trazia várias imagens bem inovadoras. O próprio The Wall do Roger Waters, que trazia aquele cenário do muro, né? E toda aquela coisa. Então teve isso bastante. É, ele nunca mais voltou, né, pro Genesis, né? Tanto que o Genesis deu uma pausa, acabou, né? Que era o Tony Banks, né? O Phil Collins, o Steve Hackett e tinha o Mike Rutherford também, que é o guitarrista que depois lançou lá o Mike and the Mechanics, né? Tem aquela música Over My Isso. Shoulder, né? Que é famosaça, assim, dos anos 90, assim, né? De canção. Enfim, mas eu acho que eles fizeram uma reunião em algum período que eu não vou saber assim. Mas assim, entre canções fodásticas assim dele, que muito provavelmente alguém já deve ter ouvido, tem Mercy Street, Sledgehammer, que é bem famosa, e Isso é do disco Soul, né? eu não lembro o nome do disco, Goi. É o disco Soul dele, que Ah, tem sim. Sledgehammer, Don't Give Up. Sim, Esse isso, Don't disco Give teve Up. 5 faixas que ficaram no number one da E Billboard, viu? Isso. E uma coisa bem legal, porque ele fez bastante trilha também, né? Então ele fez a trilha sonora lá do filme de 89 do Scorsese, A Última Tentação de Cristo. A trilha é Passion, né? Fabulosa essa trilha, Sim, que é dele, né? fabulosa. Foi quando E, ele e é ganhou o Grammy, legal, né? ele ganhou o Grammy e é legal porque Isso. essa trilha, falando em conceito de música, essas coisas assim, fusion e tal, ele trabalha com música étnica judaica lá do período. Então ele revisita, ele tem trechos de música clássica nessa trilha aí. Tem inclusive uma das faixas. Espera aí que eu já te dou, porque eu tenho isso aqui separado Ah, sim. numa playlist que eu É. fiz, que entra essa trilha dele. Mas ele tem With This Love, que é canto quase Ah. assim de coral, mas ele também visita a música judaica lá do período bíblico. Aham. Então tem umas coisas com muita percussão, muita lembrando música árabe, né? Aham. Afinal ali música do Oriente Médio, né? Então é uma trilha fabulosa para quem quer saber o que é world music. É um disco super legal, Passion, do Peter Gabriel. E para mim é onde ele se consagrou como um grande músico, e não só como artista pop, mas até como artista clássico. Ele provou, Aham. cara, eu sei fazer um troço além do pop. Sim, sim. Ele. Então, assim, até uma curiosidade que eu achei aqui agora que eu tava lendo,
que em 2006 a FIFA convidou ele e o Brian Eno para organizar a cerimônia de abertura para a final da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, né? O Peter começou com um projeto no Olympic Stadium em Berlim, mas o espetáculo foi cancelado, né, em janeiro do mesmo ano, porque a FIFA, por falta de caixa e suposta falta de interesse, assim. Aí você viu, tipo, o cara é mó renomado, tanto como produtor, né, quanto como é, como é que fala? Como músico, né? Assim, então, Como uhum. artista performático no todo, né? Sim, sim. Ele é legal porque, assim, o Peter Gabriel, eu particularmente gosto muito dele, acompanhei ele muito nos anos 80. Uhum. Por exemplo, ele tinha uma música chamada Biko, por causa do Stephen Biko, que é uma música anti-apartheid, Uhum. que está no terceiro disco dele, aquele que tem a cara dele derretida, o pessoal chama, apelidou de Melt, Sei, né, que é a uhum. cara derretida dele, assim, Uhum. tipo duas caras do Batman. Sei. Essa música é fabulosa, né? E nesse período muitos artistas fizeram, né, aqueles movimentos Live Aid e tal, coisa do Mandela, Biko, e lutando, né, contra as formas aí que a gente chama de discriminação racial Uhum. e tudo mais, né? Então, Peter Gabriel ele sempre foi um ativista desse lado, e acho que até isso do pessoal não tem interesse, é porque provavelmente sabia que ele metido nisso ia fazer algum esparrama no final de uma Copa do Mundo e preferir evitar, né? Tipo, se Pode a gente ser. sabe que ele é um cara que curte implodir os troços de dentro, Pode então é ser. melhor a gente evita fazer um escândalo no último dia da Copa, né? Sim. Porque aí depois que chega lá já foi, né? Sim, sim, pode ser mesmo. Ele tocou, teve um festival que ele tocou, cara, no Brasil, que foi o SWU. Foi um festival muito que não teve mais, né? Teve duas edições e acabou, mas foi um festival muito grande assim no interior de São Paulo. E ele participou do SWU, cara. Eu lembro que ele veio com uma parada bem diferenciada que vai chegar no disco que eu quero propor aqui pra gente falar. Mas assim, eu tô procurando o Melt aqui pra me ver a capa, cara. Eu tô abrindo o site dele aqui. Mas não Põe Peter Gabriel o terceiro, achei aqui, ó. Uhum. Tem um lado da cara dele dos derretendo. anos 80, Uhum. De 80 ele é, né? De 80. Legal. é. É, massa. Então, esse que você falou do Batman tem aqui também. Parece o Batman. Plays Live, vai. Pô, disco pra caramba. Enfim, ele é todo esse cara aí que a gente tá falando, né? Tem bastante coisa dele legal, né? É um músico, um artista bem, assim, que tá fazendo muita coisa até hoje. E aonde a gente chega daí, então, no disco, né? Que é o Scratch My Back. Scratch My Back, né, como a gente estava falando, coce as minhas costas, né? E qual que é a proposta desse disco? Tem uma entrevista dele no YouTube falando sobre esse disco, né? O disco foi lançado em 2010 e a proposta dele, a capa do disco tem tipo uma célula, como se fosse uma célula do sangue, São duas hemácias, duas coisas se juntando assim e tal. E a proposta desse disco é um disco só de cover, né? Ele gravou, o disco inteiro são covers. Então, esses covers ele gravou e a ideia era assim: ele queria gravar um disco de canções, de interpretações, só que ele falou assim: poxa, mas eu não quero fazer simplesmente gravar com a bateria, com uma banda comum. Eu quero fazer uma. Se for para fazer algo, né, uma interpretação disso, eu quero fazer do meu jeito, de uma interpretação diferente. Então ele gravou o disco inteiro com uma orquestra. Então só tem a voz dele cantando e a orquestra acompanhando. Então é um arranjo que tem para orquestra, né? E não tem bateria, não tem guitarra, não tem nada. É a orquestra acompanhando ele cantando. E se eu não me engano, não sei se é esse show, mas ele veio no SWU para cantar coisas nessa forma também. Não sei se foi SWU, agora posso estar enganado, pode ter sido outro show.
O Mike Patton também do Faith No More tem um projeto assim com orquestra, mas é uma outra onda. E nesse, é isso. Ele pegou, ele selecionou vários artistas que ele gostava, né? De 2010, assim, que é o disco. E ele meio que. A ideia era ele pegar composições desses artistas, fazer a interpretação dele e esses artistas retribuir gravando uma música dele, né? Então era um processo de você conversar, esse lance de composição. Poxa, por que você está fazendo essa música, né? Por que você vai fazer ela assim, interpretar diferente e tal? Então ele lançou primeiro em 2010 o Scratch My Back, né? Que é Coce as Minhas Costas, para depois ele lançar um disco que seria And I Will Scratch Yours, né? Então eu coçarei as suas, né? Eu irei coçar as suas, né? Seria uma troca, né? Uma relação de troca que ele queria fazer. Nem todos os artistas fizeram essa troca, né? Então o álbum acabou saindo depois como um disco duplo, né? Uma edição especial, onde o nome do disco é Scratch My Back and I Will Scratch Yours, num disco só, né? Onde trazia a primeira parte do disco as composições do as interpretações de Scratch My Back, e a segunda parte as interpretações de artistas interpretando ele. Nem todos foram os mesmos, né? Então, por exemplo, ele abre o disco com Heroes, do David Bowie. O David Bowie gravou uma música, não gravou uma música dele, porque se pá, o David Bowie já tinha morrido, né? Eu não sei se... Não, o Bowie morreu em 2016. Ah, então, mas ele não gravou. Ele gravou, por exemplo, uma música do Talking Heads. Aí o David Byrne gravou uma música dele, né? Que é o vocalista do Talking Heads. E vários artistas, né? Ele gravou uma música do próprio Brian Eno, e várias coisas. Quer dizer, ele gravou uma música do... Não do Brian Eno, do Bon Iver, que é uma banda de rock mais nova, do Arcade Fire. E eles foram fazendo essa troca, né? Radiohead. Só que do Radiohead acabou não gravando, sabe? Não gravando nada dele, né? Vamos dizer assim. Mas a ideia era essa, né? Ele gravar um trabalho onde tivesse essa relação de troca. E ele queria fazer algo que não fosse assim... Como que eu posso dizer? Que não fosse convencional. Ele queria, pô, eu quero fazer diferente, sabe? Porque ele tem todo esse conceito de fazer as coisas diferentonas, assim, né? E, cara, eu conheci esse disco por causa de uma série de TV, que foi a série Dark. Eu ouvi a música My Body is a Cage. E daí eu falei, puta, no final da segunda temporada. E eu falei, caralho, que música linda, né? Que música é essa, né? E como eu gosto de Peter Gabriel, eu gosto de Genesis, na época eu falei, pô, isso aí é o Peter Gabriel cantando, certeza. Daí eu fui procurar e realmente era o Peter Gabriel cantando mesmo. E daí, cara, eu fui atrás de saber como que... qual que era, né, e tal. Achei o disco dele lá, My Body's a Cage. E daí e vi que era um cover. Falei, legal, as outras músicas é outra coisa. E eu nem reparei que era só com orquestra. Beleza, escutei a música. Aí eu vi que do mesmo álbum dessa música tinha Heroes. Eu falei, porra, ele gravou Heroes no mesmo disco. Aí eu ouvi, e eu vi que ela tava na primeira temporada da série Stranger Things. Manja Stranger Things, você assistiu, né, Goé? Sim, Sabe excelente série. Ó, quem não assistiu Stranger Things, a série não é nova, todo mundo já viu, já reviu, vai ter um spoiler agora. Tem uma cena dos primeiros episódios da primeira temporada onde acham o corpo do menino, do Will, no lago, é um corpo fake dele. E toca essa música, né, Heroes, né, nessa versão do David Bowie, do Peter Gabriel. E daí também, cara, a música linda de um jeito totalmente diferente. Eu falei, caralho, o que é isso, né? E era lá que eu tinha ouvido, cara. Aí eu falei, mano, a gente precisa falar desse disco, é muito bom, cara, muito bem feito. Ele é um disco que você vai... Você não vai botar pra sair correndo, festar, vamos dizer assim. Ele é um disco mais tranquilo pra você contemplar, pra você Mais refletir. contemplativo, né? Exatamente. Porque ele é uma orquestra acompanhando, são vários arranjos muito legais. O disco, a versão 2 lá, And I Will Scratch Yours,
ele já tem as bandas tocando músicas do Peter Gabriel, então tem várias versões das bandas. Então, por exemplo, tem o David Byrne cantando uma música já com a banda dele, tem a Mercy Street na voz de uma outra pessoa, e vai, Sledgehammer, e assim vai, cara. Para quem é mais novo e não conhece um pouco de Peter Gabriel, quer começar a ouvir um pouquinho, tem um vídeo do Hairstyles, que é o cara lá do Watermelon Sugar, que tá no momento aí, cantando Sledgehammer, cara, de um jeito muito foda. Eu falei, meu, esse cara é foda, e é fudido, assim, sabe? Vale super a pena de dar uma olhada, assim, sabe? Enfim, um pouco do que eu tô falando aqui do disco, né? Ele tem toda essa vibe, né? Toda essa pegada contemplativa e era essa a ideia que ele queria. Não deu muito certo de fazer a troca mesmo com os artistas por conta de várias coisas, muito provavelmente falta de interesse ou até mesmo agenda, sei lá. O próprio Radiohead, ele gravou a música. é, Cadê aqui? Cadê? Como que é o nome da música do Radiohead? A Don't Give Up ficou muito famosa na voz lá daquela menina da carequinha lá, da Sinead Sinead O'Connor. O'Connor, né? Mas aqui quem gravou foi outra pessoa, cara. Eu não vou achar aqui quem gravou aqui. Eu tô no site dele, mas não tem. Ah, beleza. Eu abri aqui, mas não abriu. Ele abriu outra vez. Ele mandou pro site. Mas enfim. A música do que ele gravou. Cadê? Quem que canta Don't Give Up? Mercy Street, quem canta é um artista chamado Elbow. Don't Give Up, quem canta é aquela cantora canadense, a Feist. Feist e Timbre. Eu não conheço. Lou Reed, ele gravou músicas do Lou Reed. O Lou Reed gravou o som dele. Brian Eno gravou também o som. O Arcade Fire, que ele grava a música My Body's a Cage, eles gravam a música Games Without Frontiers. E daí uns artistas novos, cara. Bon Iver, que é um artista mais atual, gravou Come Talk to Me. A música do Radiohead é Street Spirit Fade Out, que o Peter Gabriel gravou, apesar do Radiohead não ter gravado. Mas é que eu acho que nessa época o Radiohead já tinha meio que parado as atividades, assim, né? O Tom York tava fazendo trampo solo, eles deram uma pausa nas atividades, assim, como banda, né? Enfim, mas tem Lou Reed, tem Paul Simon. Ele gravou uma música do Paul Simon, que é a The Boy in the Bubble, eu acho, ou é Mirror Ball? Então eu vou saber aqui. Mas ele gravou uma música do Paul Simon, cara, que ficou muito legal. Daí o Paul Simon foi lá e gravou a música. Cadê? Meu Deus, cadê? Aqui aparece. Paul Simon gravou Bico, não sei se é Bico ou Baiko, não sei se é assim que pronuncia. Biko. Ele Stephen Biko. É a que você falou no começo, Ele gravou Isso, ele gravou Stephen essa Biko. música, É a última música do disco, inclusive. Aí foram 12 músicas que ele interpretou e 12 covers que fizeram das músicas dele, 12 interpretações de músicas dele. Cara, você ouviu o disco, né? É sensacional. O disco Eu tenho esse disco. Massa, massa. É muito foda. Enfim, tô falando pra caramba hoje, né? Fala aí, Goya. Dá a sua... Não, eu acho assim que justamente o Peter Gabriel ele é um artista completo. E sobre esse disco, ele me lembra muito a perspectiva do Final Cut do Pink Floyd. Eu até achei que o Bob Ezrin havia participado, mas não, ele Ah, não participou. Mas ele tem assim uma coisa muito intimista. Ele usou a influência de um artista que ele tem, que é o Arvo Pärt. Para quem não conhece, Arvo Pärt tem uma música dele eu adoro, é uma das minhas músicas preferidas de todos os tempos, que se chama Cantos in Memory of Benjamin Britten. olha aí. E o Arvo Pärt, ele é um cara que faz assim, música minimalista, bem intimista. Ele tenta fazer como se os instrumentos fossem vozes humanas e não só o som do instrumento. Olha aí. E aí achei que o Peter Gabriel pegou muito dessa influência para pôr nesse disco, assim, sabe? Ah, Eu achei que ficou super legal, assim, e realmente é um disco bom para quando você, por exemplo, quer ler um bom livro, ficar ali
focado, às vezes estudar, você quer alguma coisa de fundo, é um disco que não vai te distrair, mas ao mesmo tempo vai favorecer a reflexão. Né? E Sim, aí, se você souber, óbvio, as letras, conhecer o inglês, aí você já entra noutra viagem, né? sim, Mas para mim, achei o disco assim, muito legal e a qualidade dele é inegável, né? Tudo que sim. o Peter Gabriel faz, né? Não dá para deixar barato isso, né? Sim, com certeza. É foda. Ó, eu achei aqui uma referência da tracklist aqui, ó. Heroes, né? Ele, falando, né? Heroes, do David Bowie, né? The Boy in the Bubble, do Paul Simon. Mirror Ball, da Craig Potter. Eu não conheço essa. Mark Potter, tá, não sei. É uma banda, né? Mas ele coloca os compositores aqui. Seria o Bon Iver. Flamme, do Justin Vernon. Listening Wind, do David Byrne com o Brian Eno, que é do Talking Heads, né? The Power of Heart, composição do Lou Reed. E My Body's a Cage, do Arcade Fire. Aí tem o The Book of Love, que é no artista que eu não sei aqui quem que é, porque não tem aqui quem que é o artista. Uh, Stephen Matthew. I think it's gonna. I think it's going. I think it's going to rain today. I think it's going to rain today. Do Randy Newman. Après Moi, da Regina Spektor. Philadelphia, do Neil Young. E a Fade Out, do Radiohead. E daí os covers, né? Foram uma do I Don't Remember, que o David Byrne fez do Peter Gabriel. Aí teve o Come Talk to Me, que daí tem várias bandas, né? Tocando Bon Iver, Regina Spektor gravou Blood of Eden, Not One of Us, quem gravou foi Stephen Matthew, Shock the Money foi o Joseph Arthur, Big Time foi o Randy Newman, Games Without Frontiers foi o próprio Arcade Fire, Mercy Street foi a banda chamada Elbow, Mother of Violence, do Brian Eno. Brian Eno gravou. E Don't Give Up foi a Feist, que ela produziu, inclusive. Mas é a Feist que gravou. E Lou Reed gravou Sonhos Bury Hill. E o Paul Simon a Bico, né? E é isso aí mesmo. Tá aqui, esse daqui, no caso, é o disco que eu falei, né? Que tem as duas metades, né? Scratch My Back and I Will Scratch Yours. Bem legal, vale a pena de ouvir tanto o que a gente está indicando quanto essa coletâneazinha aqui, né? A versão deluxe, né? Aí, assim, o primeiro saiu em 2010 e o outro saiu em 2013, né? Já com as duas versões. Se a gente for ver, tipo, não dá pra falar de gênero de música aqui, né? Ou de rotular ali, mas tem tudo, né? Pode ser clássico misturado com rock, pop, música contemporânea, sei lá. Tem que escutar pra saber o que é, né? Muita gente chama de post-rock, né? Também, que eu acho Isso. que é só mais rótulo e rótulo, né? Escuta o disco e vê o que vocês acham. O recado é esse. Bom, cara, é isso que eu tinha pra falar desse disco, cara. Eu tenho que ouvir mais ele ainda, muito. Eu tô ouvindo bastante, mas eu preciso ouvir mais. E espero que você tenha curtido aí também. Não, eu acho assim que todo mundo deveria ouvir e acho que isso é legal até, sabe, uma coisa que é interessante é você ver como artistas que nem ele, que começou com o progressivo, foi para o pop, foi para uma pira mais clássica, né? O verdadeiro artista, ele não se prende a estilos. A gente vê muito pessoal reclamando quando o cara faz um disco, por exemplo, o U2, né, que a gente já falou em Uhum. outros momentos, né, que era música de protesto, depois passou por uma pira meio disco, foi para Uhum. música clássica, também fez um monte de pira, e o pessoal, o U2 traiu as raízes. Cara, o próprio David Bowie tem essa Sim, mesma pegada, né, o pessoal criticando, mas entenda o seguinte, velho, o artista ele quer expressar o que ele quer expressar, ponto. E não é porque ele trai um estilo, ele está mostrando o que é relevante para ele, o que é importante para ele naquele momento.
É Então, verdade. assim, o cara que fica só repetindo uma fórmula eternamente, todos os meus discos, não vou nem citar o AC/DC, mas né, que o pessoal diz assim, é tudo igual. Daí, quando o cara faz que nem o AC/DC, que tem uma pegada meio padrão, o pessoal Aham, fica só repetindo fórmula, caça-níqueis. aham, Então, a real é que o pessoal nunca está satisfeito. E o exatamente. artista que é artista, uma hora está numa vibe, outra hora está na outra, e ele usa diversas cores, digamos assim, para expressar aquilo que ele quer dizer. Então a gente tem que saber ouvir isso, né? E Sim, até você pode dizer, não gostei desse disco, ok. aham, Mas não é que o disco será ruim, pode ser que você não tenha gostado exatamente. e outro gosta. Exatamente, é bem isso aí mesmo, cara. Total isso aí. Eu vou agora no finalzinho do nosso apresentação aqui, eu vou botar um trechinho de pra gente compartilhar aqui da música que eu tava falando, que é a Heroes. Não é a minha música preferida desse disco, mas só pra galera. Eu não vou colocar tudo porque senão o YouTube o Spotify bloqueia nosso áudio, mas só pra galera ver mais ou menos um momento de como que fica a Heroes. Vou colocar aqui pra vocês ouvirem. Pera aí. How we can be heroes just for one day. How we can be us just for one day. I can remember standing by the wall, and the guns shout above our heads, and we kiss as though nothing could fall. And the shame was on the other side. E aí vai, né? Tipo, é massa de ouvir. Esse arranjo da Heroes só tem cordas, né? É só violinos, violas, cello. E tem hora que dá um peso, cara. Você tá ouvindo de fone, tá fazendo bum, que é o baixo, né? Fica. É foda pra caramba, cara. É muito bom. E vale a pena. Então, essa é a música de abertura do disco, né? Então tem várias coisas bem legais, assim, de ouvir. Fica a nossa recomendação aí pra você. É isso aí, ouça um disco Scratch My Back and I Scratch Yours, É né? isso aí. Que é para você estar mais antenado aí no que está rolando, né? É Grande verdade. disco, Sim. grande disco. Isso aí. É isso aí, galera. Um abraço. Até a próxima.